Que riqueza, irmãos, podermos celebrar nesta oitava do Natal, esta festa da Sagrada Família, né? A família é sagrada. Não é simplesmente Maria, José e Jesus. Nós sabemos que eles são santos, mas a família é sagrada. E porque a família é sagrada, é um dom de Deus. E a cada dia nós devemos nos perguntar: a minha família é sagrada? O que significa ser sagrado? Significa ser de Deus, voltados para Deus. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Cada pai, cada mãe, cada marido, cada esposa, cada filho que está aqui é chamado a se santificar dentro de uma família. A família, irmãos, é uma igreja doméstica. A igreja começa dentro de casa. Quando existe o respeito, quando existe a obediência, quando cada um cumpre o seu papel. Aqui tem muita criança e tem muitos jovens, hoje mais casais, né? Mas eu falo às crianças e aos jovens. A primeira leitura fala do honrar pai e mãe. O que significa honrar pai e mãe? O quarto mandamento significa respeitar teu pai e tua mãe. Mais do que tudo, mais do que tudo. O filho, a filha devem obediência ao pai e à mãe, custe o que custar. E o filho e a filha devem respeitar os pais, até mesmo quando eles perdem a consciência, quando eles se tornam velhinhos. Aí que precisa mais do filho e que o filho respeite, né? Porque, no fundo, nós vivemos numa sociedade em que despreza aquilo que já não serve, né? Descarta, né? A sociedade do descartado. Descartáveis. E muitas vezes, sobretudo, a gente percebe se houve amor dentro de uma família, se houve de verdade um respeito, se o filho honra o pai e a mãe, se cuida deles até a morte. Isso é fundamental, né? E o mundo vê. Por isso que esta celebração, ela nos convida a cada dia, irmãos, a apoiarmos a nossa vida na palavra de Deus. Porque só através da palavra, de fato, nós podemos aprender a viver aquilo que é a realidade do casamento, a realidade da paternidade, né? A realidade de viver uma família sagrada, né? É necessário, é muito importante para cada um de nós o amor, e o amor vem através do quê? Da doação da vida, da entrega da vida. Um marido, uma esposa, quando se casaram, eles prometeram um ao outro, dizendo: fulano, eu te recebo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu te prometo ser fiel. Eu te prometo de verdade amar-te, respeitar-te em todos esses momentos. E nós sabemos que a vida de um casal não é uma coisa simples. E o amor, irmão, se prova no fogo. E o fogo significa o quê? As dificuldades, os problemas, as adversidades. Quando uma coisa não combina com a outra, como que faz?
É dever dos pais, é dever do marido e da esposa criar um ambiente dentro de casa que seja favorável para os filhos. Se tua casa não é um ambiente agradável, você acha que teus filhos vão querer ficar ali dentro? Se existe muita briga, se existe muita discussão, se existe muita divisão, como que o filho vai ficar na casa? Se não existe o respeito, se um não aprende a dar o braço, a torcer ao outro, como que o filho vai querer viver nesta casa? Por isso, irmãos, a palavra de hoje é uma palavra que vem iluminar a nossa vida. Como eu posso me tornar, a minha família pode se tornar sagrada. E é impressionante a segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Porque São Paulo começa a escrever assim: vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Cada um que está aqui tem uma vocação. Eu tenho a vocação de servir a Deus através da igreja. Eu tenho que morrer para o povo de Deus, né? Que Deus escolheu. Eu tenho que dar a minha vida. Também é um casamento. Se não existe isso, né, eu não estou cumprindo a minha missão. Mas cada pai, cada mãe, cada esposo e cada esposa que está aqui também tem uma vocação. E qual é esta vocação? De viver o amor, de viver esta entrega. Por isso São Paulo começa dizendo: revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando um ao outro e perdoando mutuamente. Isso é indispensável na vida de uma família. Um pai tem que aprender, às vezes, quando exagera, porque nenhum pai é perfeito, nenhum. Todos os pais erram. E quando o pai erra, ele não tem que ter medo de pedir perdão para o filho. Filho, me perdoa. Você não está perdendo a tua autoridade. Pelo contrário. O teu filho vai te respeitar muito mais quando você sabe reconhecer que errou. E quantos de nós erramos? O marido para com a esposa para com o marido. O problema é quando o nosso orgulho e o nosso egoísmo fala mais alto. Eu não vou dar o braço a torcer. Tem que ser o que eu mando, o que eu digo e pronto. E aí não é autoridade, é autoritarismo. E isso destrói, divide. Por isso esta palavra, irmãos, é uma palavra-chave para cada um de nós. Fala assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros. Aqui está o vínculo da perfeição. Aqui está de verdade a chave para que de verdade a nossa família se torne sagrada. O amor, o respeito. Fala ainda: a paz de Cristo habite em vossos corações, né? E é interessante porque fala, como que a paz de Cristo pode habitar dentro de mim? Uma das coisas que os pais têm que fazer com os filhos é rezar. A oração é fundamental. Se não um pai e uma mãe não ensina a rezar, os filhos nunca vão aprender a rezar. Nunca. Porque por menor que seja o filho, o pai e a mãe têm que falar: vem cá,
Passar a fé. E se passa a fé de que forma, irmãos? Educando, perdendo tempo. O pai e a mãe têm que perder tempo para com o filho. Tem que aprender isto. É difícil a educação? É, mas é um valor enorme. Por isso que é importante o diálogo, irmãos. Às vezes nós perdemos tempo com porcarias, né? Com entretenimento e deixamos as coisas passar. E é necessário perdermos a vida para estarmos juntos, para vivermos a comunhão. Por isso que no final aqui tem os deveres do pai, da mãe, do marido, da esposa e dos filhos. Mulheres, sede submissa aos seus maridos, porque ele é a cabeça. É como a igreja tem que obedecer a Cristo. Por quê? Porque ele é a cabeça da igreja. Foi ele que fundou a igreja. Nós temos que obedecer a ele, ser submisso a ele. Não adianta nós querermos servir a Deus e querer dizer para ele o que ele tem que fazer. Não é Deus que tem que fazer. Somos nós que temos que nos submeter. Mas fala aos maridos: maridos, amai as vossas mulheres e não sejam grossos com elas. O homem sempre é grosso. O homem sempre fala mais alto, grita, impõe. Tem que ceder, tem que aprender a amar e pedir para a sua esposa: minha esposa, me perdoa quando eu sou rude, quando eu sou grosseiro. É muito importante isto, irmãos, para as nossas famílias. Vocês estão aqui não é por acaso. Vocês estão aqui, sabe por quê? Porque no mundo de hoje, a família, na verdade, é a instituição mais atacada. Mais. A nossa sociedade, ela tenta cada vez mais denegrir a imagem da família. Destruir a imagem da família. E sabe por que vocês estão aqui? Porque Deus chamou vocês para que vocês, e através de vocês, vocês possam dar o testemunho no mundo, dizendo: não vale a pena perder a vida pela nossa família. E manifestar aonde está o verdadeiro sentido da família. O evangelho de hoje é espetacular. A família de Nazaré, irmãos, é uma imagem, embora a gente perceba que eles foram santos. Maria era a mulher cheia de graça, tinha toda a presença de Deus. José, o homem justo, e o menino Jesus era Deus, mas a vida deles foi complicada. Teve um monte de sofrimentos, um monte de dificuldades. Desde a gravidez de Maria, o conflito que teve, José não sabia se ia aceitar ou não, se ia entrar nessa história ou não, mas de repente aparece o anjo. E na nossa vida nós temos anjos também. A palavra de Deus é como um anjo que comunica a vontade de Deus na nossa vida. E eles, como eram pessoas que entravam na vontade de Deus, aceitavam. Maria foi ter um bebê no chiqueiro, num estábulo. Não é lugar, não tem lugar, é impróprio. Mas foi ali que ela teve. Foi o único lugar que achou. O lugar mais quentinho, a manjedoura. Olha que dificuldade. E depois tem que fugir porque Herodes procura um menino. São problemas, são dificuldades. Vocês sabem, mesmo hoje, Maria e José eram pessoas de Deus. E porque eram pessoas de Deus, eles se sacrificavam por isto. Iam a Jerusalém todo ano. Sabe quantos quilômetros eram de Nazaré a Jerusalém? Em linha reta era 100 quilômetros. E naquela época não tinha carro não.
E naquela época, Maria e José eram pobres, eles não eram ricos, eles não tinham camelo. Olha lá se tinha um burrinho e olha lá, hein? E andavam mais de 140 quilômetros, para quê? Para cumprir a lei, porque eram pessoas que obedeciam à vontade de Deus. Todo bom judeu fazia isso 3 vezes ao ano. Na Páscoa, no Pentecostes, na festa das tendas, né? E no Pentecostes, na festa das tendas. Era exatamente esses. E é interessante aqui, porque Maria e José foram viver a Páscoa, depois da Páscoa vieram embora. E quando vieram embora, é interessante porque parece que houve um desleixo de Maria e José, porque perderam o menino. Não, é que naquela época os homens caminhavam com os homens e as mulheres com as mulheres. Tinha a caravana, era separada. Então Maria pensou, o menino Jesus está com José. E José pensou, o menino Jesus está com Maria. Quando chegaram para ir dormir, aí perceberam que não estava ali. Procurou entre os parentes e amigos, não estava. Então, o que eles fizeram? Vamos voltar para Jerusalém. Imagina a angústia, a preocupação. Quanto pai, quantas mães se preocupam com os seus filhos? Onde eles estão? O que eles estão fazendo? O medo do pai e da mãe é o quê? Que o filho se perca. Que o filho, e hoje muito mais por causa do mundo, né? Das drogas, das facilidades. O sofrimento do pai e da mãe é imenso. Mas irmãos, Maria e José, no silêncio, procuraram um menino. E encontraram. É impressionante. E quando Maria chega e fala para o menino, menino, o que você fez? Eu e teu pai estavam aflitos, te procurando. Jesus responde a ela, você não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? É interessante isto, né, irmãos? Porque, na verdade, a única coisa que nós devemos, como filhos, obedecer acima dos nossos pais, é obedecer a Deus. E quando obedecemos a Deus, fazemos a vontade de Deus. Maria não entendeu a princípio isso, mas guardou no coração e meditou. Esses 3 dias que o menino ficou perdido representam os 3 dias da morte, da sua morte na cruz. Lá na frente, ela vai entender isso. E ela entra na vontade de Deus. Mas tudo isto para ensinar uma coisa. E olha que interessante. Deus é o Senhor de tudo. Mas o que Deus se faz? Se submete à vontade de um homem e de uma mulher. De Maria e José. Diz o Evangelho que Jesus foi submisso ao seu pai e sua mãe. Durante 30 anos, ele se submeteu, foi fiel, foi obediente. Isso é um sinal para cada um de nós. Porque cada dia também nós temos que aprender a entrar na vontade do Senhor, para que de fato, aí na obediência, quando fazemos a vontade do Senhor, de fato isso nos dará a vida. Por isso que esta celebração hoje possa nos ajudar, que nós peçamos a intercessão da Sagrada Família, para que a cada dia o Senhor possa santificar as nossas famílias.